queridas irmãs. Que o Senhor continue sustentando as minhas queridas irmãs, na graça do Senhor e na força do seu poder. E desde já, para todas as irmãs que estão aqui, nessa sala, para ainda que vão entrar, sejam todas bem-vindas na graça do Senhor. É um privilégio maravilhoso de ter as irmãs conosco hoje, em nossa companhia. Desde já, louvamos ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. E, minhas queridas irmãs, estamos aqui aos pés de Jesus. Estamos aqui aos pés do Senhor para aprender mais da palavra do Senhor, para que possamos ser fortalecidas no Senhor através da sua palavra, para que não venhamos ser enganadas com as artimanhas do inimigo. Nós precisamos, hoje, urgente, nos voltarmos à palavra do Senhor, minha amada. Nos voltarmos àquilo que foi escrito desde o princípio. A paz para todas vocês. É sempre um privilégio estar com vocês, minhas queridas, que vocês sejam abençoadas com esse momento aqui, que o Senhor esteja falando no coração de vocês. Eu estou bastante feliz, um pouquinho nervosa, mas confiantes aqui no Senhor. Saudade também, Miriam, saudade da Miriam. Miriam, beijo para você também, minha querida. Que prazer tê-la você conosco aqui. E desde já agradecendo ao Senhor, né, por esse privilégio, né, de podermos estarmos juntos aqui novamente, compartilhar do Senhor, da palavra do Senhor. E também, minhas amadas, agradecer a presença, sempre a colaboração das minhas queridas irmãs, amigas do Senhor, a Nana, a Bárbara, a Cléia, a Jéssica. Sem elas, irmãs queridas, não sei como é que ia ser. Elas sempre colaborando, sempre prontas a nos ajudar, a colaborar ao serviço do reino. Que o Senhor esteja abençoando a vida da Bárbara, da Nana, da irmã Cléia, da Jéssica aí, que está grávida aí de 5 meses, vai me dar uma netinha, Joana está a caminho, graças a Deus. Também a irmã Cléia, também nossa amada irmã Cléia, sempre presente, sempre pronta a nos socorrer, a colaborar conosco. Irmãs, muito obrigada, viu? Que o Senhor prospere vocês mais e mais, cresçam, irmã, na graça do Senhor, multipliquem ao serviço do reino, né? E vocês sejam todas abençoadas. E eu queria agora fazer uma oração para que o Senhor venha nos guardar, que esse momento venha ser um momento especial, que o Senhor esteja falando nos corações das minhas irmãs, que o Senhor esteja protegendo essa reunião de todo ataque do inimigo, né, que os corações das irmãs venham estar abertos aqui, a mente das irmãs possam estar abertas, voltadas para a palavra do Senhor, voltadas para aquilo que o Senhor quer nos trazer nesta noite, na graça do Senhor. E vamos fazer uma oração para que o Senhor nos guarde, irmãs, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por mais esse privilégio. Ó Senhor, de juntas podemos novamente estarmos reunidos em torno da tua pessoa, aos teus pés, Senhor, nesta noite, carente da tua graça, carente da tua misericórdia, carente, Senhor, do teu amor. Que o Senhor nos sustente nesta reunião, nos guarde pelo seu poder, ministra, Senhor, nossos corações. Senhor, eis-nos aqui, cumpre-se nós a tua vontade, Senhor. Senhor, toma esse tempo nas tuas mãos, toma minhas irmãs, a Nana, a Bárbara, a Jéssica, a Cléia também nas tuas mãos, que vão estar também ministrando aquilo que o Senhor tem falado aos corações. Queremos tocar em alguns pontos que estudamos no livro. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não quer que nós venhamos permanecer no erro, o Senhor quer que nós sejamos mulheres livres, Senhor, para fazermos a tua vontade. Senhor, nós te louvamos, muito obrigado pela presença das irmãs aqui conosco. O Senhor trouxe cada uma, aquelas irmãs que estão chegando para entrar na sala também. Senhor, esteja cuidando, Senhor, de cada detalhe, esteja cuidando de tudo, do som, de tudo que se refere
a essa reunião, esteja cuidando, protegendo, Senhor. Nós contamos com a tua graça, nós contamos com a tua misericórdia, Senhor. Fala nossos corações. Senhor, amado, nós te louvamos. Toda a glória, Senhor, toda a honra a ti nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. A tua glória. Amém. Irmãs amadas, eu queria primeiramente, antes de tocar alguns pontos do livro, eu queria estar lendo com as irmãs aqui em 2 Timóteo 3. Em 2 Timóteo 3, capítulo 1, que fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mas mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Minhas irmãs, essa é uma verdade da palavra de Deus. Nós temos visto, amado, esses últimos dias, essas coisas acontecerem. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas graças ao Senhor, né, pela sua igreja, graças ao Senhor porque o Senhor está na frente da tua igreja, graças ao Senhor que o Senhor está na frente do seu povo, graças ao Senhor que o Senhor quer que nós permanecemos na verdade, né? Graças ao Senhor que Ele tem nos despertado nesses últimos dias para acordarmos, para que nós não venhamos ser engodados, né, com as ideias deste mundo, amadas. Graças ao Senhor porque o Senhor tem falado conosco, é um Deus que está sempre falando, é um Deus que fala, e o Senhor está sempre falando conosco, né, que possamos abrir o nosso coração para o Senhor, que possamos ter um coração humildes, né, na presença do Senhor, como está escrito lá em Isaías, que fala assim, Isaías 53, se me fala a memória, que o Senhor ele habita no alto e sublime trono, né? E o Senhor também ele habita com os constritos de espírito, né? As pessoas humildes. Então, o Senhor habita nesse coração, que tenhamos esse coração, sabe, amadas, de receber a palavra do Senhor, temos esse coração de humildade, para que nós possamos receber a palavra do Senhor de bom grado, receber a palavra de bom grado, e sermos mulheres obedientes à palavra do Senhor, mulheres piedosas na palavra do Senhor, que amam o Senhor, que amam a sua palavra, e que querem praticar a sua palavra. Então, irmãs, que nós não venhamos ser como os homens deste mundo. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão sendo enganadas com as ideias do inimigo, né? Mas graças ao Senhor, por sua palavra santa, por sua palavra que é maravilhosa, por sua palavra que é perfeita, né? Porque a Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amadas irmãs, eu queria ler com as irmãs aqui, é um trecho que eu peguei do livro que nós estamos estudando. Nós louvamos ao Senhor por esse maravilhoso livro que chegou em nossas mãos, esse livro que muito nos acordou, muito falou conosco. Irmãs, eu quero dizer para as irmãs que eu fui também muito impactada ao ler esse livro. Eu fui diante do Senhor fazer um exame, né, um exame lá no meu coração, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, se há no meu coração algo que não te agrade, o Senhor me mostre, me revele. E ao ler desse livro, irmã, muitas coisas o Senhor me falando no meu coração, muitas coisas o Senhor me ministrando, muitas coisas eu tive que colocar diante do Senhor, em arrependimento, em conserto diante do Senhor, né? Porque Ele é nosso Senhor, nós somos filhas do Senhor, né? Ele é nosso Pai, nós somos filhas do Senhor. E eu diante do Senhor pude ver a mim mesmo, viu, minhas amadas, a mim mesmo, a graça do Senhor de ter permitido chegar a nós esse livro que nos impactou, né? Algumas vezes eu fiz beicinho, né? Algumas vezes eu fiz beicinho, falei, Senhor, mas tive que voltar para o Senhor. Falei, Senhor, essa é a tua palavra. É o Senhor está falando com a gente, é o Senhor está se revelando a gente, usando essas irmãs para falar conosco, né? Nos tirando do erro, né?
para vivermos a verdade da palavra do Senhor. Eu quero transmitir um texto para as irmãs aqui, que eu extraí do livro que nós estamos estudando. Graças ao Senhor por terminarmos esse livro, na graça do Senhor. Muitas mensagens foram postas lá no livro, e se as irmãs tiverem liberdade de voltar a estudar novamente, as irmãs têm toda liberdade para acessar o canal, para estudar em grupo. Quantas coisas o Senhor nos trouxe para nós, amada. Quantas coisas o Senhor nos revelou, quantas postagens maravilhosas o Senhor foi trazendo para nós, colocando em nossos corações. E um trecho que eu peguei do livro, que eu achei bem interessante, diz assim: no centro do movimento de emancipação feminina estava plantada a ideia de que, para serem verdadeiramente felizes, as mulheres precisavam se libertar. Olha que coisa, amada. Das noções antigas da feminilidade. Tinham de jogar fora, no lixo, os conceitos tradicionais sobre o casamento, maternidade e moralidade. Tinham de lutar contra o domínio dos homens e agarrar o poder e o direito de se definirem. E uma das frases da Betty Friedan, que fala assim, uma das mães, né, desse movimento, ela fala assim, minhas palavras enraizadas em minha verdade pessoal guiaram outras mulheres às verdades pessoais dela. Verdade oculta pelo misticismo. Essa verdade pessoal fez com que eu e outras mulheres organizássemos o movimento feminista. Ela disse mais, em outra frase, ela disse mais: nós mulheres não precisamos nem podemos confiar em outra autoridade que não seja nossa verdade pessoal. Não, isso aqui é muito sério. Essa mulher falou aqui é muito sério. A outra feminista falou também: poder feminino se refere à autodeterminação das mulheres. E, portanto, toda a sociedade paternalista terá de ser lançado fora. Minhas amadas irmãs, que o Senhor venha nos despertar, né? Que possamos, cada vez mais, amada, renovar o nosso pensamento pela palavra do Senhor. E também, irmã, que possamos desintoxicar deste mundo, que através da televisão, através das revistas, quantas ideias dessas mulheres são lançadas para a nossa mente, né? Então, Satanás, ele tem trabalhado na mente das pessoas. O movimento feminista diminuiu um pouquinho, mas, em massa, continua na mentalidade das mulheres hoje em dia. Então, amadas irmãs, nós precisamos, cada dia mais, renovar o nosso pensamento através da palavra do Senhor. Estamos todo dia, irmã, envolvida com a palavra do Senhor, porque nós fomos chamados para uma santa vocação. Uma santa vocação. Temos um chamado, todas nós temos um chamado. Somos chamadas para glorificar o Senhor aqui nesta terra. Somos chamados para refletir, amadas irmãs, a glória do Senhor neste mundo caótico, nesse mundo perdido. Nós somos aqui, amadas, a luz deste mundo. E o Senhor, amadas irmãs, quer contar conosco. O Senhor quer contar com nós mulheres. O Senhor quer contar com os homens, porque a mulher, ela tem um papel crucial na sociedade. A mulher que vai formar a família, a mulher ela que vai gerar filhos, ela que vai formar a família, ela vai formar a sociedade. Ela vai gerar filhos para que esses filhos, homens, cresçam homens, né?
e eles venham povoar essa terra. Elas vão gerar filhas para que essas filhas também cresçam, né, e sejam mulheres dedicadas ao Senhor, mulheres que temem ao Senhor. Então, amadas, nós temos um papel muito importante aqui na sociedade. Temos um papel muito importante no corpo de Cristo. Eu estava aqui meditando à tarde aqui no que eu vou falar, no que eu ia falar para as irmãs, o resumo que eu queria fazer para as irmãs, e me veio aquela palavra lá de Provérbio 31, né? Do 31, primeiro, que fala o nosso valor, né? Mulher valorosa, a mulher virtuosa, né? Essa mulher de valor. Temos um valor para Deus, amado. O mundo não pode ditar o nosso valor, não. Nosso valor está na pessoa de Cristo, né? Que nos comprou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos libertou, para que nós pudéssemos amá-lo, para que nós pudéssemos, amadas, fazer a sua vontade. Então, temos valor diante do Senhor. Nós temos grande valor diante do Senhor. Isso tem que ficar bem cravado em nosso coração, porque nós temos valor diante do Senhor. Somos mulheres de valor para com Deus. Somos filhas do Senhor, filhas do Pai, para fazermos a sua vontade, para desfrutarmos aquilo que Ele nos deu, e para refletirmos a glória do Senhor nesta terra, amada, em nossos lares, né, nos nossos vizinhos, aonde nós passarmos, exalar o bom perfume de Cristo. Então, amadas, que o Senhor nos dê essa graça de voltarmos para Ele, nos desperte, né, para que nós venhamos voltar cada vez mais para Ele, em humilhação, né, em rendição à palavra do Senhor, a autoridade da palavra do Senhor. No centro do movimento feminista, a mulher não precisa de orientação de Deus. Olha que coisa, olha que mentira do inimigo isso. A mulher não precisa de orientação de Deus. Era capaz de tomar boas decisões sem a ajuda do Senhor. Ela saberia o que fazer, com muita sutileza. O inimigo plantou esse pensamento na cabeça de Eva. Você tem poder, você tem potencial, você sabe tomar decisões, você não precisa dos palpites de ninguém. Todas essas crenças erradas de Eva estão ligadas ao comercial de Satanás e às mentiras sedutoras que ele contou. Então, nós vimos lá desde o começo, Satanás enganando a Eva com as suas mentiras, e Eva, amadas irmãs, deu ouvido à mentira do inimigo. Entrou no engano de Satanás e houve uma devastação no seu casamento, houve uma devastação na sua vida espiritual. Eva caiu na fé, porque ela deu ouvido às mentiras do inimigo. Irmãs, que nós possamos, não venhamos dar ouvido às mentiras do inimigo, às ideias do inimigo. Quando vem alguma ideia na cabeça das irmãs, as irmãs rejeitam isso, amadas, em nome de Jesus. Volta os seus pensamentos, como diz Spurgeon, traz cativo os seus pensamentos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como Satanás tentou Jesus lá no deserto. Satanás falava uma coisa e o Senhor falava, está escrito, está escrito, está escrito, irmão. Temos exemplo na Escritura Sagrada, né? O Senhor se posicionando, Eva por si caiu, levou seu esposo à queda, mas graças ao Senhor, o Senhor veio, né? Nos redimiu, né? Nos redimiu, somos mulheres salvas na pessoa de Cristo, amadas. O Senhor Ele está na nossa frente. O Senhor está à frente de nós. Ele que vai na nossa frente. E nós nos posicionamos, né? Diante da palavra do Senhor, diante do Senhor, nos posicionamos diante deste mundo perdido, né? Nos posicionamos porque nós somos filhas de Deus, estamos aqui para cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
E tem um trecho também que eu queria compartilhar com as irmãs, né, daquilo que o Senhor colocou em meu coração, do que são feitos os meninos. Vou falar um pouco da missão do homem, tocar um pouquinho como o Senhor, né, formou o homem, qual é a missão do homem, qual foi a missão do homem, quando o Senhor formou o homem. Então, tem um trecho aqui do livro que fala assim, do que são feitos os meninos? São feitos de lesma e caramujo e pedaço de rabo de cachorro sujo. Do que são feitos os meninos? Do que são feitas as meninas? São feitas de açúcar, tempero e cheiro de rosas e outras coisinhas mimosas. Isso aqui foi uma frase, né, infantil americano, foi tirada uma frase infantil americano do século XIX. Assim descreve a diferença entre meninos e meninas. Que coisa mais terrível isso, né? Satanás querendo manchar aquilo que é sagrado. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele formou o homem para a glória dele e louvor dele, para refletir a sua imagem, a sua glória. Segundo as feministas, os homens não possuem qualquer qualidade que os tornassem diferentes. Na verdade, quando comparados às mulheres, os homens eram inferiores. Em Gênesis 2:7 fala assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, um reflexo da sua própria imagem. O homem passou, né, a ser alma vivente, um reflexo da própria imagem de Deus. E Isaías 64:8 fala assim, contudo, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, todos nós obras das suas mãos. É difícil imaginar o que Deus sentiu ao juntar o pó da terra, simples e inanimado, e de maneira habilidosa e calculista, né? Transforma o homem com inúmeros átomos, células, órgãos, a um sistema completo de integridade que mimariza os cientistas. Irmãs queridas, Deus formou o homem do pó da terra. Ele pega o homem, ele pega o barro. Dali, amadas, ele formou o homem. Trouxe o homem, né? Soprou nele o fôlego de vida. Os cientistas, eles ficam querendo estudar o homem, né? Querendo saber como é que é isso, querendo estudar o homem. Quanto mais eles estudam, mais eles ficam perturbados, né? Porque eles não compreendem, né, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus formou. E como Deus é tremendo, né? Como o nosso Criador é tremendo, como ele forma o homem, né? Pega ali o barro, né? Com as moléculas, tudo, com os átomos, e com as células e tudo, ele forma aquele homem, né? O olheiro criando e modelando a argila de forma maravilhosa, de forma estrondosa, amadas. Deus criou o homem, pôs o homem, né, na terra, para que ele pudesse representá-lo, para que o homem pudesse representar a Deus, como? Em liderança, né? Em liderança, em governo, né, amada? Em atitude. O homem foi criado para governar, para liderar, né? Para ser protetor, né? Ele foi criado para ser protetor, a imagem de Deus. O Senhor é nosso protetor. O Senhor é aquele que governa. O Senhor é aquele que lidera, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Deus criou o homem do pó da terra. Depois colocou em um jardim, no território do Éden. Jardim significa lugar, Éden significa lugar de delícia. Jardim significa lugar de delícia. Perdão, minha querida. Sugere uma área cercada, um espaço para proteção. O jardim estava na terra do Éden, lugar de delícia. Jardim do Éden, lugar de delícia. O homem, amadas irmãs, ele casa e deixa pai e mãe. Né? A mulher que tem filho homem, ela vai ajudar o seu filho, que tem um filho menino. Ela vai ajudar seu filho a ser homem. Ela vai ajudar seu filho a como sair da sua casa, a como ser alguém lá fora de liderança, um homem forte de liderança, para que ele possa ter a sua família, irmã, e conduzir sua família, governar a sua casa, na liderança de Cristo, na liderança, como diz a palavra do Senhor. Então, amado, nós temos esse papel de privilégio de ensinar nossos filhos a serem homens, a formar eles como homens, para que eles venham um dia sair de casa, um dia quando eles forem se casar, conseguir, na pessoa de Cristo, liderar a sua casa, formar a sua família, na liderança do Espírito Santo, minha amada. Isso é a missão do homem, liderar, guardar a sua casa, guardar o seu jardim, proteger, amados irmãos, o seu jardim, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, né? O homem, ele foi criado para dar vida para sua família, para dar vida para a sua esposa, para dar vida aos seus filhos, para trabalhar, para sustentar. Essa é a missão do homem, né? E quando nós temos nossos maridos que são trabalhadores, nós temos que elogiar eles, na função deles, de serem trabalhadores, de sair de casa cedo, voltar para casa à noite, né? E trazendo ali o pão, trazendo o alimento. Nós, mulheres, irmãs, temos que incentivar nossos maridos, encorajar os nossos maridos, a posição que Deus deu a eles, amada, de governar, né? De liderar, de proteger o seu jardim, de proteger a sua casa, como o Senhor ordena para que os homens fossem assim, como assim foi desde o princípio. Esse é o objetivo do Senhor. A responsabilidade do homem é deixar e unir-se e conhecer uma nova família. Mostrar que tomar decisões e iniciativa é a parte central que significa ser homem, né? O homem, ele precisa tomar uma decisão de iniciativa. Essa é a parte do homem, tomar iniciativa. Essa é a parte central do homem. Isso significa ser homem, mano. Não é ser machista, como diz o mundo por aí, né? Mas aquele homem que lidera bem a sua casa. Aquele homem que lidera bem, irmã. Irmãs que da sua família. Isso é coisa maravilhosa do Senhor, né? A Bíblia fala que o homem comerá do pão do suor do seu rosto. É o encargo do homem sair, trabalhar fora e voltar com o sustento. Essa é a missão de todo homem, amado. Então, amadas, elogie seus maridos quando sai pela manhã, encoraja ele, valoriza isso, irmão. Porque hoje, no mundo, as mulheres querem medir força com os homens. Elas saem da sua casa, dos seus lares, deixam suas famílias e vão trabalhar fora. Não estou falando aqui que as irmãs não devem trabalhar fora, que cada um tem a sua realidade, né? Mas que quando as mulheres saírem dos seus lares para trabalhar fora, que hajam como um acordo, né, entre o marido e mulher, que as irmãs não tomam
posição precipitadas, né? Como as mulheres do mundo, buscando o seu valor lá fora, amadas. Buscando o seu valor lá fora. Não vamos ser como essas irmãs, como essas mulheres. Vamos ser irmãs, né? Filhas piedosas, mulheres que amam o Senhor, mulheres consagradas, né? Que queira voltar ao princípio da palavra do Senhor, como foi escrito, que o Senhor fala assim, que não foi assim desde o princípio. Então, nós temos que voltar ao princípio. O Senhor nos chama hoje para que nós possamos voltar ao princípio da palavra do Senhor. Voltarmos ao princípio. Temos sempre que olhar para a palavra do Senhor. Senhor, é isso mesmo? É o princípio da palavra do Senhor? Quero ouvir o que o Senhor falou. Eu quero voltar ao princípio de tudo que o Senhor escreveu, de tudo que o Senhor deixou na sua palavra. Voltarmos, amado, ao princípio da palavra de Deus. Então, minha amada, irmãs, que o Senhor nos dê graça de podermos, aqui neste mundo, refletir a sua glória. Possam, amadas irmãs, podemos, amadas irmãs, sermos luz neste mundo perdido. E o Senhor cria, então, a mulher, né? O Senhor, então, cria a mulher. O Senhor cria o homem fora do jardim e pôs o homem dentro do jardim. Depois que ele criou o homem, ele coloca o homem dentro do jardim. E dali, irmãs, o Senhor cria a mulher, né? O Senhor cria a mulher para ser ajudadora do seu marido, para ser auxiliadora dos seus esposos. Irmãs, para que juntos, nessa missão, eles pudessem glorificar o Senhor, né? Todos nós somos iguais diante do Senhor, somos corredeiros da graça divina do Senhor. O Senhor cria a mulher da costela do homem, o Senhor tira a mulher da costela do homem para ela ser auxiliadora, para ela ajudar o homem nessa missão, para ela ser um complemento para o homem, e o homem também ser um complemento para a mulher, os dois juntos no Senhor, refletir a imagem da glória de Cristo. E a mulher começa a auxiliadora, ajudar o seu marido na missão, encorajar o seu marido, orar pelo seu marido, né? Ajudar o seu marido a ser cabeça da sua casa, ajudar o seu esposo a liderar a sua casa, amada. Não mandar nos seus maridos, mas ajudá-lo a ser homem, a se posicionar, ajudá-lo ele nessa missão que o Senhor estabeleceu como alguém, como líder, como líder da sua casa. Como chamada para isso, irmãs, para refletirmos a pessoa de Cristo. Cristo é aquele que lidera, Cristo é o provedor, o protetor. Então, amada, nós como mulheres do Senhor, ajudaram esse homem a levantar esse homem, como está escrito lá na passagem da mulher do Provérbio 31. Diz assim que ela elogia os homens elogia seu marido nas praças. Ela faz o elogio do seu marido nas praças, diante de todos. Né? Ela levanta o seu marido. E depois, lá no final, o seu marido também levanta e elogia, né? Ela, os seus filhos, faz aquele elogio para ela. Que ela está ali, irmãs queridas, inserida no seu papel, inserida no seu chamado, inserida no seu ministério. Amadas irmãs, então dali o Senhor forma a família, né? O Senhor une ali o homem e a mulher. O Senhor forma ali a família, aquela família que vem para glorificar o nome do Senhor. O Senhor fala, multiplique-se, enche a terra, né? A mulher ela tem que saber dominar uma boa cozinha, saber fazer, amada, um bom arroz, saber dominar uma boa casa, né? Ali ele fala para a gente dominar a terra, levar adiante a palavra do Senhor, multiplicar, né? Criar filhos que glorificam o Senhor, né? Famílias glorificando o Senhor, para que esse mundo possa ver em nós, amadas irmãs, o brilho do Espírito Santo. E eu quero agora passar a palavra para a irmã Bárbara. Irmã Bárbara, minha querida, a irmã quer complementar alguma coisa? Amém. A irmã tem a liberdade de complementar. Amém. Da parte do Senhor.
Estava aqui desfrutando, né, daquilo que você está colocando aí, né, do papel da mulher, né? Deus fez de uma maneira tão especial, criou o homem de uma maneira tão especial, homem e mulher, né? Eu vou ler aqui o versículo de Gênesis, porque eu não poderia começar sem ler esses versículos, né? Gênesis 1, 26 e 27. Nós precisamos estar proclamando, né, a palavra de Deus. Amém. Todas nós já conhecemos esse versículo, mas é sempre muito bom a gente estar proclamando a palavra de Deus. Também Amém. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Louvado seja o Senhor. Esse estudo foi maravilhoso, né? O Senhor pôde iluminar mais, né, os olhos do nosso coração, para compreendermos, né, um pouco mais, né, como que o Senhor nos criou e para que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para glorificá-lo. Tem uma frase aqui no livro, na página 23, que fala assim: a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. O Senhor criou homem e mulher para o expressar, para o glorificar, e criou de maneira específica cada um. Né? Tá bom. Ele não criou para que fôssemos opostos, fôssemos, né, inimigos, para que houvesse uma guerra entre nós, né? Mas o Senhor nos criou para que pudéssemos nos complementar. Não é uma questão de quem é melhor, quem é maior, quem é inferior, quem é superior. Não é isso. O Senhor criou para que pudéssemos nos complementar, para cumprir a missão. Então, a mulher anda lado a lado, né, do homem, lado a lado, cooperando, sendo uma auxiliadora. E isso é muito lindo, irmãos. Isso traz uma normalidade, isso traz uma segurança, né? E esse casal, ele vai multiplicar, vai ter os filhos, né? Vai se formar uma família. Coisa maravilhosa. Isso é uma coisa linda. E tudo para o quê? Para expressar a glória de nosso Senhor. Né? A gente vê que Deus é um Deus relacional e nos criou dessa forma, né? Para sermos também pessoas de relacionamento, né? Que têm entranhas entre si. Isso é muito bom, né? Tem amor, tem afeto, tem cuidado. A mulher teve uma parte assim que me chamou muita atenção, né? Na formação até mesmo do nosso corpo, né? Ele deu um exemplo aqui do ângulo do braço da mulher e do homem. A mulher tem dificuldade de jogar uma bola certeira, né, na direção certa, mas ela tem o braço feito, o ângulo do braço dela para acolher um bebê, para pegar um bebê e encaixa direitinho no colo da gente. Já o homem fica com o braço assim, todo duro, com aquela dificuldade de pegar um bebezinho, mas ele arremessa bem uma bola. Então, é um exemplo, né, que foi dado aqui. Então, tudo foi feito nos mínimos detalhes, com todo cuidado, né, porque Deus, ele é um Deus amoroso, Deus é amor. E Deus nos criou assim, dessa forma. A gente sabe, né, o rumo que tomou essa história, né, e o inimigo entrou, danificou o homem, né, porque a intenção dele, né, é manifestar aquilo que ele tem dentro dele. Ele é um anjo e queria ser Deus. E ele colocou esse veneno, né, no homem, de querer ser aquilo que ele não é. E aí a gente vê, né, essa história do feminismo. Irmãos, quanto mais eu ouço e estudo sobre isso, eu fico às vezes até de boca aberta de ver quanta coisa ruim, quanta maldade, quanto desvio, né, do propósito eterno de Deus.
e veio aí o feminismo. Eu costumo dizer que ele começou lá no jardim, né? Já era a intenção. E você vê geração após geração, né? Essas ideias, essas ideologias, essas filosofias entrando e as pessoas se distanciando mais e mais do Senhor, se distanciando mais e mais do propósito de Deus. E elas ficam afadigadas, elas ficam cansadas, elas ficam frustradas, ficam infelizes e ficam escravizadas. Pregam, né, o feminismo prega o contrário, né, que o casamento, a maternidade, a família, isso é uma escravidão para a mulher, é um sofrimento para a mulher, é uma tristeza para a mulher, é uma imposição para a mulher. Mas é justamente o contrário, porque o inimigo ele faz isso. Ele vem com as mentiras, com os enganos, né, e incute isso na cabeça das pessoas, ataca a mente, né, e ele vai montando isso, e essa coisa vai crescendo, crescendo e tomando a proporção que tomou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Louvado seja o Senhor, que o Senhor abriu os nossos olhos, né? Tirou as escamas, e hoje nós podemos ver o real sentido para que fomos feitas, de como fomos feitas, por que fomos feitas. E isso traz uma segurança, isso traz paz. Quando a mulher está na sua posição, exercendo a função que Deus determinou, isso traz alegria ao nosso coração, isso traz liberdade, isso traz descanso, porque a gente está cumprindo a vontade de Deus. No dia a dia, a gente sabe que isso é difícil, porque o pecado está na carne. Nós precisamos ancorar nossa alma no Espírito. O Senhor salvou o nosso espírito, regenerou o nosso espírito, né? Eu até comentei, né, que o Pai ele não perdeu o controle da situação, ele proveu uma salvação para o homem. Então, o Senhor salvou o nosso espírito, o Senhor vai dar um corpo glorificado para nós, e nós estamos no processo de salvação da nossa alma. E como é importante, irmãos, a gente ancorar a nossa alma no Senhor, ancorar a nossa alma no Espírito, porque somos atacadas na nossa mente o tempo todo. Eu queria ler Romanos, deixa eu abrir aqui rapidinho, Romanos 12, um versículo já bem conhecido das irmãs, é o 12, 2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Olha, é TV. Eu fiquei me lembrando, né, de quando eu era criança, mocinha, na minha época, né, eu sou de 1970, não tinha acesso assim, a essa internet que tem hoje, o WhatsApp, essas coisas, mas tinha televisão, tinha revista, tinha filmes, tudo, eu fui lembrando todas as coisas, né, essas coisas vêm incutindo esse pensamento contrário à vontade de Deus, essa ideologia, e isso veio. E você vê, né, começou com algumas mulheres e olha a proporção que isso tomou. Então, nós, como mulheres, né, como filhas de Deus, juntamente com os varões na igreja, nós podemos fazer uma diferença enorme nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos o sal e que nós somos luz, né? Se poucas pessoas teve essa proporção, irmã, porque se dedicaram àquilo que estavam acreditando, quanto mais nós, dando testemunho da família, testemunho da maternidade, testemunho da moralidade, testemunho da decência, né? Testemunho de santidade, quanto mais a igreja. E nós vemos que o dia se aproxima, né? O Senhor está voltando, né? A Miriam leu no início o versículo, né? O tempo vai findando e os homens vão ficando cada vez pior, mas a igreja está aqui nessa terra, o Senhor nos colocou aqui nessa terra, e o objetivo do Senhor é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade.
Nós sabemos, infelizmente, que o inimigo não tem, para ele não tem jeito, não tem arrependimento, não tem solução. O destino dele está traçado e ele sabe que esse dia, está se aproximando. E ele quer arrastar muitos com ele. Então, que isso queime no nosso coração, sabe, irmãs? O Senhor nos fez mulheres com potencial para dar esse testemunho, juntamente com os varões, né? A igreja, homem e mulher, a igreja dando esse testemunho na terra, né? Pregando o evangelho e levando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque essas pessoas ficam defendendo tanto isso. Às vezes nem compreendem, a grande massa nem compreende direito. Mas por que defendem tanto isso? Porque sofreram alguma frustração, algum trauma, alguma coisa. E não souberam lidar com isso, não tiveram a luz. E louvado seja o Senhor, né? Que o Senhor encontrou conosco, o Senhor nos deu vida. Nós também, muitas aqui, passamos por dificuldades, sofrimentos, traumas, mas nós temos o Senhor e nos voltamos para o Senhor. E essa é a nossa grande salvação. Então, que realmente possamos, né, responder à altura quando fomos indagadas. Muitas são indagadas, você não trabalha? Você fica em casa, né? E isso falam com desprezo. Mas, irmãs, que possamos, sabe, estar convictas, né, do que somos diante de Deus, do nosso papel como mulher, e responder à altura e dar esse testemunho para que mais pessoas sejam libertas dessa escravidão e vivam verdadeiramente livres, né? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor. Bárbara. Obrigada, irmã querida. Obrigada. Amém. Amém. Amém, Miriam, eu queria só complementar uma coisa que a Miriam falou e que eu não queria deixar passar em branco, que eu achei muito interessante. A Miriam falou do papel do homem, né? Como Deus criou esse homem, qual é o papel dele. Nós vivemos a terceira, alguns dizem a quarta onda do feminismo, e olha essa frase de 1975 da Gayle. Ela fala assim: o feminismo busca criar uma sociedade sem gêneros, embora não sem sexo, no qual a anatomia sexual de alguém é irrelevante para o que ela é, ou o que ela faz, ou com quem ela faz sexo. Bom, enfim, nós, como mães, algumas de nós aqui somos mães, nós estamos formando homens. E o Rubens Alves tem uma frase que ele diz assim: nós escrevemos palavra no corpo da criança. Parece uma frase muito sem nada por trás, mas ela é uma frase progressista, ela é uma frase que fala que nós é quem ensinamos o menino a ser homem, ele não nasceu homem, é nós que formamos ele homem. Então essa é uma fala bem do feminismo. Mas meninas, ele está errado. E, por outro lado, ele está certo, sim, porque nós, sim, ajudamos nossos filhos a serem homens. É nós que ensinamos, desde a hora que ele nasce, como ele vai se comportar como homem. É os nossos maridos vivendo esse papel e nós, como mulheres, não desconstruindo ele como homem, é que vai fazer dessa criança que ele tenha prazer de ser homem e olhar para o ato criador do Senhor e falar: eu desejo ser esse homem. Mas nós temos que ensinar. Aristóteles diz que se você não ensinar a virtude enquanto a criança é pequena, na idade adulta ela vai se apaixonar pelo vício. E aí será muito difícil ensinar a virtude. Nós temos um Deus, o nosso Deus, é um Deus de todas as virtudes. Amém. Se nós esperarmos nossos filhos nascerem de novo para ensinar algumas virtudes, nossos filhos vão ter uma conduta muito inadequada. É certo que nós não educamos filhos para ter uma conduta, nós educamos filhos para ganhar o coração. Mas, irmãs, a Miriam falou muito bem ali do papel do homem. Se nós não ensinarmos nossos filhos a serem homens, eles não serão. Nossos meninos têm que brincar com canivete, senão eles vão brincar com boneca. Então, nós temos que ensiná-los a serem homens. E
homem, isso leva tempo. Fazer uma flecha não se faz de uma hora para outra. Nós preparamos a madeira para que ela atinja o alvo. Então, é isso, desculpa aí, mas eu queria complementar o que a Miriam tinha falado. Amém, irmã Cléia, muito boa a sua complementação, é verdade, isso mesmo. Eles nascem homem, né? Homem e mulher os criou, né? Isso aí é coisa de Deus, né? É Deus que define isso. Se a menina vai nascer menina, se o homem vai nascer homem, é o Deus que define, né? Não vai ser, né? Já nasce, né? As características do homem, né? A mulher com as características da mulher, né? Coisa maravilhosa. Amém, irmã. Muito bom. Ontem eu assisti aquele documentário que fala da face oculta, né, do feminismo. Sim. E ali elas pregando que você não nasce mulher, você se transforma, né? E, meu Deus, isso é totalmente contrário. O Senhor nos criou, né, como mulher e com femininas, meigas, delicadas, mas capazes, né? Mas também com a força interior que vem do nosso Senhor, né? Para que possamos criar os nossos filhos, né? Os nossos meninos como homens, né? E as meninas femininas, né? Sabendo da sua função. Amém. Amém. Irmã Nana, quer complementar algo? Essa questão do feminismo, ela esbarra muito na questão de não conhecermos o nosso desenho, né? E isso ela fala na semana 3, ela vem falando sobre esse desenho da mulher, né? E a gente, sim, foi criada ouvindo muito que o homem tinha mais privilégios, que era melhor ser homem, né? Eu sempre ouvia falar, e eu também, quando era adolescente, andei replicando essas conversas, né? Graças ao Senhor, o Senhor me salvou, senão eu seria, acho que até uma feminista. Mas ele falava a gente sempre falava, o homem tem mais privilégio, por que o homem pode e a mulher não pode? Graças ao Senhor, hoje a gente foi tirado desse sistema secular e agora a gente está no reino do Filho do Amor. Então, como cristãs, esses pensamentos já não cabem mais a nós. A gente a gente tem que aprender as leis do reino. Então, como mães, a gente não pode ensinar aos nossos filhos aquilo que aprendemos secularmente, né? Ou deixar nossos filhos serem criados ou moldados pelos pensamentos culturais, né? Eu lembro de um coleguinha do Rafael, ele acho que estava no primeiro ano, e a mãe deixava ir para parada gay, essas coisas com tio, porque tinha que ser inclusivo. Todo mundo fala que não pode ser, não pode proibir, mas você está deixando seu filho ser conduzido a uma situação porque é cultural. E muitas vezes nós, ainda cristãs, achamos que não tem problema nenhum o filho ir no Rock in Rio, não tem problema nenhum o filho tomar uma bebida, não tem problema nenhum a filha colocar uma mini saia, um short curto, né, um decote, ou falar palavrão, ou ouvir música secular. A gente, às vezes, os próprios pais dão esse testemunho dentro de casa. A mãe não se veste bem. Uma vez eu vi uma jovem falando para a mãe, você faz isso, por que eu não vou fazer? E aí foi na frente de muitos irmãos e ficou um ambiente muito constrangedor, né? Porque ela, você põe tal roupa em tal lugar, por que eu não vou botar também? Não é? Então, a gente que teme ao Senhor, né, que a gente quer andar, quer entender, quer procurar não ofender o Senhor, a gente pega esses exemplos e a gente começa a questionar nós mesmos, né? Senhor, será que eu estou me comportando assim? Será que eu estou, né? Não vou criticar a irmã, não vou julgar, mas será que eu estou fazendo a mesma coisa? Será que eu permito, como a Cléia acabou de ler, né, do filósofo, se não ensinar as virtudes quando criança,
Na adolescência não tem como ensinar. Eu lembro que mamãe sempre falava assim, olha, o hábito de casa vai à praça, né? Olha, o que você faz em casa, você vai fazer na rua. Então, a mesma coisa ainda, quando crianças, muitas coisas a gente acha muito bonitinho. Mas quando cresce, se torna, não virtude, se torna problemas. E como a gente vai lidar com esses problemas, né? Quando chega a adolescência, que já tem voz, agora a gente tem tal da educação positiva, uma coisa assim, que aí você tem que perguntar para o seu filho, você quer isso, você quer comer isso, você pode comer isso, eu posso vestir isso, e aí agora você vai vendo, porque isso não tem estudo, e nem tem você ainda não colheu os frutos dessa educação, que você pergunta e dá autonomia ao seu filho, dele decidir com 2, 3, 4, 5 anos. Então, quando ele chega a 7, 8, 10 anos, ele já acha que ele é dono da vida dele, você não tem mais controle. Isso você vai ver agora, né? Porque isso é muito novo, né? Essa coisa tão bonita, né? Você quer vestir isso, você não quer vestir isso, você quer, né? E você dá autonomia a uma criança que ela não sabe o que é certo e errado, você transfere, na verdade, a sua responsabilidade, né? E aí agora você vai começar a colher, mas aí quando você começa a colher, como é que vai fazer agora para educar e tirar aquilo que você ensinou desde pequeno, né? Eu achei isso muito interessante, ela falando sobre essa questão da posição, de você conhecer o seu design, né, o seu desenho, né, no plano, né, no propósito de Deus, onde é que está a mulher, o que ela, a sua função, por que ela foi criada, né, as suas características. Isso é muito importante, porque à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai, ai meu Deus, eu sou a mulher maravilhosa, né? A gente olha assim, a gente fala assim, gente, foi desenhada, né? A gente se vê tão incapaz por causa do pecado, mas ao mesmo tempo a gente fica numa alegria por ser mulher e a gente começa a querer, né, valorizar o ser mulher, né? Então eu posso andar perfumada, né? Que ela fala da característica do ser bonita, né? Porque a gente sempre fala assim, vaidade é pecado, é claro. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo no nosso coração e se torna um pecado. Mas o fato de você se adornar, de você andar cheirosa, de você andar bonita, de você estar bonita para o seu marido, né? Não é para ser vista, elogiada, mas para você ser elogiada pelo seu marido, dar aquele orgulho para ele, né? Como o cabelo comprido é a glória da mulher, né, que é a glória do varão, né? É honroso para a mulher ter o cabelo comprido. O que as feministas fazem? A primeira atitude dela é cortar o cabelo, porque elas se igualam aos homens, né? O cabelo está numa questão da submissão, né, da honra, da glória do varão, e o diabo sabe, a primeira coisa que ele mexe é o quê? No movimento feminista, cortar o cabelo, né? As mulheres empoderadas logo botam um corte bem baixinho do cabelo, né? Põem um cabelo bem, e é um terninho, né? Que é bem tipo homem, né? Empoderadas. Né? Então a gente vê isso nesse aspecto, né? Mas o que eu queria falar, ela fala depois da Ish, né? Que é da Isha, que é Isha, né? E o homem Ish, né? Quer dizer suavidade e força, né? Uma complementação, a mulher é suave, o homem é forte, né? O governo que o Senhor instituiu ao homem é um governo que requer força, né? Você vê que ele é dotado de razão, né? De governo, de força, porque os homens têm um governo que tem que ser restaurado para eles, porque na queda a mulher perdeu a submissão, né, o seu papel, o homem também perdeu de governo. Então, agora por meio das mulheres, Deus quer, né, restaurar o governo aos homens, mas não é somente por sermos donas de casa. Isso eu queria, o ser dona, ou ser uma boa dona de casa, isso é consequência, é fruto do nosso coração devoto. Então, toda a nossa obra, quando ela fala aqui no capítulo 7, é repaginada, né? Repaginada total, ela vem falando sobre que Deus sabe bem o que é o homem e mulher, ele pode dar ele pode dar essa definição muito clara. A gente quer ser mulher, a gente precisa aprender com quem criou ser a mulher, né?
E assim também como o homem, ele precisa aprender com o seu cabeça, que é Cristo, que é ser homem, né? E aí, quando ela fala do fato da mulher ser um poema, né? E isso é tão bonito, né? A gente é um poema. Esse assunto eu já até falei esses dias que eu estava com as irmãs, eu peguei esse exemplo da Amy Carmichael, né? Que falou muito comigo, o fato dela precisar de mulheres que têm um coração entregue ao Senhor, né? Inteiramente dedicadas a Deus e separadas do mundo em espírito. E isso falou muito comigo, porque em todas as igrejas que ela mandou esse pedido de socorro, os pastores falaram que não havia e nem conheciam mulheres assim. E hoje você vê que na educação do lar sempre vai começar com o nosso coração devoto, né? A mulher, ela tem esse papel, né? Quando ela entende o seu papel, o seu desenho, então logo ela se rende. Gente, a nossa vida, uma vida um viver no Espírito, um viver de comunhão com Deus, é na vida cotidiana nossa. Nós não temos essa coisa de sair, vou largar minha casa, vou pregar o evangelho por aí, vou fazer obra, vou fazer isso, não. É no viver cotidiano do dia a dia, é que a gente prova o andar com Deus, o viver com Deus, num coração devoto, porque a gente está aguardando a volta do nosso Senhor. Né? A gente faz tudo para Ele. Né? Então, o fato de ser uma boa dona de casa é porque o teu coração está aguardando o seu amado, né? Você faz para ele, então você vai educar seus filhos para ele, você vai cuidar do seu marido para ele, né? Porque você entende o seu papel e você entende o papel do seu marido que precisa ser restaurado, né? Então, o fato de sermos esse desenho, de sermos boas, donas de casa, só estou complementando, tá? Porque tudo isso é dentro de um pacote, né? Nada é desassociado um ao outro. Mas a gente pode ser boas donas de casa e não ter um coração rendido, um coração de devoção ao nosso Senhor. A gente não pode estar, a gente pode pegar esse castelinho santo de ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, de ter filhos ordenados para dentro de casa e viver dentro desse castelinho santo e não permitir Deus atuar. Né? Nossos filhos são para o Senhor, para serviço do Senhor no futuro, nosso marido é para Ele. Então, você pode ver que às vezes você tem irmãs ordenadas, o marido tem um chamado, mas a esposa não acompanha, porque o coração dela não é entregue, ela não tem um coração de devoção, ela não entende que aquilo ali é do Senhor. E que o trabalho dela é cooperar com o Senhor para essa edificação da sua casa. Né? Agora, todos têm seu contexto. Às vezes ele não tem um chamamento, o marido não tem um chamamento, mas ele tem serviço na casa de Deus que precisa ser exercitado e a sua esposa deve acompanhar ele, né? Mas se ela tem um coração só para si, só para esse mundo, então ela vai ordenar. Eu conheço pessoas que são muito habilidosas, muito ordenadas, são assim capazes, eu fico até com vergonha, né? Porque eu não sou. E aí eu fico assim admirada, né? Com tanta habilidade, mas a vida é para si. A vida é só para sua casa, a vida não há crescimento, Cristo não é conhecido e não é glorificado. Então você precisa sim ordenar a sua casa, mas com o coração em devoção, porque a gente está aguardando um noivo, a gente tem que estar preparada com os nossos enxovais, né? Tem que estar pronto. Qual é o enxoval da nossa noiva espiritual? Boas obras, atos de justiça, né? Edificação do marido, uma boa esposa que ama, que tem um coração devoto, o seu olhar não anda aí pelas distrações, não é infiel, é fiel no coração, não deseja outras coisas para si, antes ela tem o seu marido com todo respeito, com todo esmero, né? Isso a gente vai aprender, irmãs, ninguém nasce com isso não, viu? A gente aprende na vida contínua do lar. No dia a dia,
estamos sendo postos à prova, né? Mas temos já uma provisão, como foi falado. Temos Cristo ali todo pronto, né? Para nos suprir, para nos ajudar, para nos ensinar, nos corrigir, porque muitas vezes o Senhor nos corrige mesmo, né? Numa atitude nossa com o nosso marido, com filhos, ou com irmãos, ou familiares, dentro de casa. Às vezes a gente olha, o Senhor fala conosco e fala mesmo, né? Eu acho que na vida contínua do lar, uma mãe que tem um coração devotado, essa mulher que entende o seu papel, que entende que ela está aguardando o seu noivo e tudo que vem nas suas mãos é para esse noivo. Então ela vai ser ensinada e vai viver uma vida no espírito de profundidade, porque a gente pensa assim, em vida espiritual, a gente sempre desassocia uma coisa da outra. Não é para desassociar, a gente sempre faz isso, né? Ou a gente pega isso aqui e deixa isso, né? A gente nunca trabalha conjunto. A nossa vida no ar, você está arrumando a sua casa, você está na presença de Deus, você está cozinhando, você está ali com Ele, né? E a gente precisa, né, lembrar que o Senhor está conosco o tempo inteiro. O irmão Laurence, ele fala isso, né? Que você vai descobrir, né? Você vai fazer tudo, lembrando que o Senhor está contigo e você vai descobrir que Ele realmente está. Então, a gente quer essa vida, a gente quer olhar para os nossos filhos, ter percepção, a gente quer ser um exemplo para eles dentro de casa de devoção, né? Como é que eles vão amar o Senhor, né, se nós não temos essa expressão de devoção, né, de amor ao Senhor, né? Então, você vai ensinar pelo seu comportamento e também pelas suas palavras. Se é um lar onde uma mãe tem tudo ordenado, mas fala mal, murmura, reclama, né, não tem satisfação, né, como foi falado, desrespeita o marido na frente dos filhos, tira a autoridade do marido dos filhos. Gente, que vida espiritual é essa? Né? A nossa vida no espírito, ela reflete uma conduta santa, como ela fala lá, né? Que a mulher, na página 133, que a mulher autêntica se veste da beleza da santidade. O que é a santidade? A gente sempre pensa em deixar atos de pecado, e é verdade, né? Santidade é a separação do pecado, né? Você é separar do que é comum. Então, a gente só pensa, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo. O que é a santidade? O que é a veste da santidade? É a formação de Cristo em nós. Ele é a própria santidade. A gente se preocupa com coisa somente externa. Não, a gente é Cristo formado. Então, a gente é boa dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente irmã, uma excelente amiga, uma excelente conselheira, né? A gente reúne, a gente tem frutos. O nosso falar é um falar ressurreto, né, que fala das coisas do Senhor, que fala do que o Espírito ensina a gente, né? O Espírito nunca vai ensinar a gente a falar mal dos outros, ele nunca vai ensinar a gente a questionar ou desrespeitar nossos maridos, né, como a gente às vezes ouve, né, de irmãs que põem o dedo no rosto do marido, que manda o marido calar a boca, que assume coisa. Vocês estavam falando, eu estava ouvindo a Kemíria falando, né, e eu estava pensando, gente, o feminismo. Aí eu lembrei de Jezabel, né, com Acabe. Ela era uma feminista, ela governava a sua casa, ela assumia, ela era uma expressão do feminismo, né, irmã Cléia? Porque quando você fala da sexualidade, né, que era livre, ela fazia os homens caírem, os profetas caírem, né, por causa da sua beleza, da sua sensualidade. Ela queria agradar o marido, ao mesmo tempo ela fazia a perversidade, ela dominava o marido. A Thalia também, né? A rainha Thalia, que tomou o governo, né? Mandou matar todo mundo, né? Só sobrou o Joás porque foi escondido. E isso são expressões do feminismo. Quando uma mulher tem liderança, a gente deve temer o feminismo, porque o feminismo não é coisa boa, né? A raiz dela é essa aí, porque quando a gente começa a achar que a gente é empoderada, né? Eu não gosto muito dessa palavra empoderada, porque eu já vi pregação de irmãos dizer de mulher empoderada, crente empoderado, não desce, não bate comigo, não. A gente tem que estar na humilhação, né? Na presença do Senhor escondidinha. E aí a gente vê o reflexo de uma mulher que é feminista na vida de Jezabel e de Acabe,
né, como elas fizeram, como elas agiram, tendo o poder nas suas mãos, né, tendo a liberdade sexual, né, a idolatria, né, corrompeu a Acabe, né, que era o rei de Israel, né, e aí Acabe, que servia a Deus, foi após outros deuses da idolatria, né, então você vê que isso são figuras, como foi falado, né? Acho que foi a Bárbara que falou, né, que o feminismo já existia já lá atrás, desde o pecado. Não, agora é só uma expressão, né? Porque é a verdade, é verdade. E a gente lida com isso em tudo hoje. Para quem tem, eu não tenho nada contra, viu, gente? Eu só não tenho. Né? Essa Netflix só tem imoralidade, só coisa ruim. Você não consegue achar uma coisa boa para ver, é raro, né? E aí você deixa seus filhos ver desenhos que agora já são lá, né? Porque eu vi uma matéria esses dias de desenhos infantis com casais homossexuais, com meninos, com coisas sem gênero, com coisa de treva, né? O Rock in Rio esse ano foi algo vergonhoso, né? De bruxaria, de coisas assim que a gente nunca viu, né? Então, para encerrar a minha participação, né, a gente deve conhecer, né, e devemos nos alegrar por ter sido criadas como mulheres, né, feitas mulheres, né, porque o Senhor tem um design muito precioso, né, Ele conta conosco, a gente ainda não entende muito bem, né, a nossa posição, a gente só sabe que Ele conta com as mulheres, Ele decidiu assim, né, nessa posição de sujeição, de escondidas com Ele, de cooperar com Ele em silêncio, né? Ele vai restaurar esse governo aos nossos maridos, né? Os homens não são os nossos maridos, porque nem todas são casadas, e tem mulheres que decidiram ficar solteira para o Senhor, e elas também cooperam, né, pelos governos da igreja, né, da sua casa, homens, jovens, né, que elas estão ali em oração para que o Senhor façam deles homens, né, conforme o seu propósito. Né? Muitas não tiveram filhos também, porque o Senhor quis dar filhos espirituais, né? Mas aí é uma pergunta, a gente tem filhos biológicos e tem as que não tem, né? Porque, mas aí é a nossa posição, será que a gente tem se posicionado e temos trabalhado com o Senhor, permitido o Senhor ganhar nosso coração de tal forma que a gente possa educar e preparar a próxima geração? Amém. Será que temos estado na torre de vigia? Será que temos estado no vale da humilhação para que o Senhor seja quem Ele quer ser dentro em nós, na nossa casa, nos nossos filhos, já casados, agora netos, né? A gente agora está tendo netos, é uma outra geração, né, que a gente já se preocupa porque eles precisam ser valentes nas gerações dele, precisam ter o testemunho muito, muito bem firmado no coração deles, porque a gente vê que o mundo, né, está pior, porque o tempo ruge, né, contra o inimigo. Ele sabe que o Senhor está à porta, ele tem visto os sinais, e aí agora ele quer mesmo destruir as famílias, as crianças, né, que têm sido muito atacadas. Será que isso tem pesado o nosso coração? Né, como mulheres, nesse design, né, divino, né, que tem sido tão atacado, né, porque as mulheres têm sido atacadas com o feminismo, mas os homens com a degradação, né, estão desconstruindo o homem, né, e o homem foi feito para governar, né, então o inimigo ele quer destruir o homem, por quê? Porque ele sabe que o Senhor deu a ele a ordem de governar, né? E aí de governar, de multiplicar, né? Tem aí coisas muito preciosas, né? Que o Senhor está trazendo luz para a gente, né? Então nesse tempo a gente está em guerra, né? Quer dizer, sempre tivemos em guerra, né? A gente nasce no Senhor, já nasce no meio da guerra, né? E aí só vai despertar assim quando a gente começa a andar um pouquinho, de repente a gente começa a ouvir os sons de
de bomba, a gente começa a ver os sinais, alguns ataques de caramba, a gente está em guerra, mas até então, no início, a gente estaria em flores, no jardim, passeando, né, desfrutando da comunhão com o Senhor. Depois o Senhor vai trabalhando, vai mostrando que a gente está em guerra, e parece que hoje a guerra ainda está pior, né, porque a gente tem sido atacada muito na mente, nos sentimentos, né? E aí, irmãs, como já foi falado, guarda os seus ouvidos, guarda a sua mente, os seus olhos, né? Porque logo a gente vê, desce para o coração e a gente sente. Então, nunca se teve tanto problema com pânico, com ansiedade, com depressão, né? A gente começa a ouvir as coisas, essas coisas vai assustando a gente, né? E a gente, às vezes, para ver coisas perversas diante dos olhos que o Senhor fala para a gente não ver, a gente está vendo como séries, né, novelas, é adultério daqui, é enganação dali, é mentira, é roubo, é violência. Tem uns filmes que são violentos que não dá nem para ver nem um minuto de filme, né? E às vezes isso não mexe no nosso coração, mas a gente está se alimentando de coisas ruins. Depois a gente quer graça, a gente quer glória, a gente quer presença de Deus, quer falar em dons, a gente quer tudo isso, mas a gente está se alimentando não é do Senhor, não é da verdade do Senhor. Aí daqui a pouco a gente estoura depressão, ansiedade, nervosismo, irritabilidade. A gente não sabe qual é a fonte, é porque a gente não está em Cristo, a gente está fora dele, se alimentando com coisas que não edificam. A gente está se constituindo de feminilidade, de feminismo, né, na TV, porque você vê as novelas, tudo é feminista, né? Você vê as mulheres deixam o marido, parece que tudo melhora, né? A mulher consegue tudo que ela quer na vida, é só uma enganação, porque quem se divorcia sabe muito bem que é uma tristeza. Os filhos sofrem, o casal é destruído, tem pessoas que eu conheço que nunca se recuperaram, né, do divórcio, né, não conseguiram andar, só tiveram relações, se afastaram do Senhor e ficaram aí batendo de mão em mão, não conseguiram recuperar. Então, não é coisa boa, mas o que a TV mostra, o diabo quer te enganar aqui. Olha, se você tomar essa posição contra o seu marido, né? Se você não tem alegria na sua casa, olha. E aí tem agora uma propaganda, gente, eu vou encerrar agora. Uma propaganda que já tem um tempo, né? Que fala assim, livre-se das pessoas tóxicas. Só ficam as pessoas boas ao seu redor. Ninguém quer sofrer, né? As pessoas só querem coisas boas, né? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer dar a vida para o outro. É minha felicidade, né, Nana? Minha felicidade. A mulher, primeiro, e aí, como deusa, né, no centro. Tem que e aí você não se permite ser tocada, não permite ser ajudada. E aí uma coisa que que a Pingo estava falando sobre a palavra de Deus, alimente-se da verdade, irmãs, alimente-se da palavra de Deus, ocupe o tempo de vocês com a palavra, porque ela é que vai guardar, ela é poderosa para salvar as nossas almas, como a Bárbara falou, a gente tem o Espírito já salvo, né, na glorificação nosso corpo vai ser transformado, mas agora é a nossa alma que está sendo salva. Então, o que é poderoso para salvar nossas almas? A palavra do Senhor. Então, devemos receber com mansidão. Não feche o seu coração para a palavra. Irmãs, não ache que a palavra é acusação, porque tem irmãs que acham que a palavra vem e fala, fulano já sabe de tudo, tá jogando indireta para mim. Gente, como assim? É a palavra de Deus e ela precisa ser recebida. Se ela está vindo confrontando você, é porque o Senhor está falando com você, né? Mas eu já vi casos de irmãs que falam que a palavra que foi falada, porque confrontou ela, é o irmão que está me jogando indireta. E aí você fica privado do crescimento, privado da vida. Irmãs, não feche o seu coração para a palavra, não importa quem é que esteja falando. O vaso Deus cuida, mas se o Senhor falar com você, né, receba a palavra e ore para que essa palavra dê fruto. Porque a gente tem ouvido muitas coisas, muitas palavras temos ouvidos, mas será que ela tem sido forjada dentro de nós? Será que ela está sendo trabalhada dentro de nós? Né? E a gente vai precisar dela para o dia a dia, para a edificação da casa, para a edificação dos filhos, para a nossa edificação, a edificação do casamento. Muitas das vezes as provas vêm, a gente não sabe como agir, a palavra de Deus é para a gente promessa.
né? A gente pega aquela palavra, Senhor, a tua palavra diz, eu creio, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio. Então, irmãs, essa é a minha porção. Me perdoe que eu falei muito, mas eu queria fazer essa lembrar isso, porque ela toca nesses dois aspectos, né, da feminilidade, né, mas a devoção, um coração entregue, um coração fiel ao Senhor, de amor ao Senhor. E, ó, gente, arme-se do sofrimento. Não estou falando de violência doméstica não, tá, gente? Não estou falando disso não, estou falando de sofrer, porque muitas vezes a gente vai ter que deixar o certo e o errado, aquilo que é a nossa razão, para que o Senhor seja glorificado. Então, o que é armar-se do sofrimento? Não importa o preço que temos que pagar, né, diante do valor do nosso Senhor, não importa, se a gente está limitada, eu vou ficar muito cansada, eu vou ficar muito estressada, eu vou ficar muito sei o quê, a gente não anda. Então, devemos ter um coração disposto, não importa o que vier, Senhor, eu estou com o Senhor, me ajuda a prosseguir, eu não posso parar, nada pode se tornar maior do que o nosso Senhor, e isso, toda edificação tem luta, toda edificação tem sacrifício, tem esgotamento, tem cansaço, né? Toda edificação tem horas que a gente não quer ir, né? Às vezes a gente não tem boa vontade, mas o Senhor nos manda ir, a gente vai ainda e o Senhor nos ajuda, né? Então, isso é edificação, gente. A gente está numa edificação, a gente está numa guerra e a gente tem que estar disposto totalmente ao Senhor. E isso é muito importante, porque se você não tiver uma disposição, uma entrega genuína ao Senhor, essa edificação da sua casa, da sua família, vai ficar meio termo, não vai conseguir frutos. Por quê? Porque você, para edificar uma casa, criar filhos, cuidar de marido, isso tem uma renúncia, isso tem um sofrimento. Na verdade, a gente abre mão de muita coisa, a gente abre mão, mas não como no mundo sem retorno, a gente abre mão por amor ao Senhor, e aí agora ele vem trabalhando e vem preenchendo a gente, tudo, aqueles lugares externos, né, como o Senhor fala em Isaías, que a gente vai cantar de alegria, quando ele entrar naqueles lugares, né, naqueles desertos, aqueles lugares pisados, aqueles lugares onde não tem fruto, não tem, esses são o nosso ser, gente. O Senhor, ele quer entrar e quer fazer florir, quer dar fruto nesses lugares, né? Esses lugares secos, né? E isso é na nossa vida cotidiana dentro de casa. O Senhor quer encher, né, Nana? O Senhor quer encher a terra da sua... E o Senhor, ele quer encher a terra da sua glória. Mas através das nossas vidas, esse coração, né, entregue. Gente, é medo, é o medo, vem o medo, né? Como eu vou criar meu filho, como vai ser? A gente vem aquelas reservas, né? Mas o Senhor está na nossa frente. Sim. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, né, em nós, e somos mulheres redimidas pelo sangue do Cordeiro, uma nova criatura. Temos o Espírito Santo, temos o Senhor na nossa frente, temos a palavra do Senhor na nossa frente para nos ajudar, né, nessa missão, né? É o coração que a gente falou, esse coração entregue, que nosso coração venha ser um coração apaixonado por essa missão, entregue por essa missão, né? Que nós vamos ser felizes no nosso chamado. Olha, gente, irmãs queridas, a gente olha por aí ao nosso redor, as mulheres são têm as suas carreiras maravilhosas, umas são empresários, outras são aviadores, outras são muitas carreiras fabulosas, mas a vida, uma tristeza, né? A vida, uma tristeza, porque primeiro as suas carreiras, depois aí começa a terceirizar o marido, começa a terceirizar o filho, aí começa a colocar tudo bonitinho conforme ela quer, ela na frente, conduzindo. Meu marido tem que ser assim, meu filho tem que ser assim, não pode sair da linha, tem que ser do jeito que eu quero, né? Então, ela larga a sua posição e vão ter o seu valor lá no mundo, lá fora. Aí nós estamos vendo aí, minhas irmãs, a sociedade em caos. Olha, os consultórios psicológicos estão cheios, porque as pessoas estão perdidas. Estão perdidos porque deixaram, né, Nana? Irmãs, a palavra do Senhor. Deixaram
a palavra do Senhor de lado, para seguir os seus próprios conhecimentos, o seu próprio caminho. Então, essas pessoas estão perdidas. Mas o Senhor está nos chamando de volta ao princípio. Amém. Ao princípio. O princípio não foi assim. O princípio não foi assim. Né? Então, vamos ao princípio. O que o Senhor fala do princípio? Homem e mulher. O homem é aquele que vai liderar. O homem é aquele que vai proteger a sua família, guardar a sua casa. Ele vai ser o sacerdócio da sua casa. Ele vai ao sacerdócio, ele vai cobrir a sua família em oração, ministrar para sua esposa, ministrar para os seus filhos. Deus, quem é Cristo, né? Ele vai ensinar os caminhos do Senhor, e a mulher ele vai auxiliar o homem, né, ali na sua... É coisa linda, gente. E assim, ser protegida pelo homem, gente, eu amo ser protegida pelo meu marido. Eu amo ser protegida por ele, porque eu me sinto realizada. Segura. Eu me sinto realizada, como se fosse protegida por ele. É coisa boa, gente. Meu Deus. Maravilhoso. Minha filha, cuidado, vai aqui, vem ali. E eu preciso, que às vezes eu quero mandar também, sabe? Eu quero mandar. Aí, ele me põe... Ô, Miriam, quando a mulher quer mandar, quer encabeçar, ela fica depois tão frustrada, tão insatisfeita, e nada sai do jeito que ela pensou. Exatamente. Dá tudo errado, porque não tem bênção. Mas quando o homem está encabeçando e ela está se sujeitando... Ainda que não concorde, porque às vezes não concorde, mas sujeita, hora, né? Não é? E vê os frutos. Faz aquele bico, né? O zóio vira para cima, mas não tem porque nem sempre a gente vai concordar. E às vezes o marido age errado mesmo, e a gente sofre com eles. Né? Às vezes por não ouvir, eles aprendem a lição, outros não, demoram um pouco mais, e a gente sofre junto, até que Cristo seja formado e despertado nele. Né? Até ser formado em nós, né? Ô, Clé, minha querida, vai, Clé. A autora, ela vai falar na página 35, na página 56, na página 213, se a gente for ver, ela vai repetir em cada capítulo algo muito importante. Eu vou ler só uma das frases que ela repete. Fique à vontade, minha irmã querida. Quando vemos Deus como Ele é, na sua grandiosa, no seu grandioso amor, na sua majestade, obtemos uma perspectiva adequada de nós mesmos. Sabe, irmãs, o Richard Baxter, aquele puritano, ele diz uma coisa muito interessante. Nada pode ser conhecido completamente se Deus não for conhecido. Se o Senhor não for conhecido, não há nada nessa terra que eu possa conhecer perfeitamente. Nós vivemos tempos difíceis, nós estamos com um terremoto, um maremoto chegando nos Estados Unidos agora, nós estamos com guerra, nós estamos com Hollywood explodindo na perversidade, nós temos temos uma política no Brasil completamente corrupta, então vivemos tempos difíceis, mostrando da volta do Senhor. Mas aqui, esse puritano do século 17, ele vai falar isso. E o Scroggie fala uma outra frase muito, muito boa também, que o que negligencia aquele que é o alfa, que é o ômega, o princípio e o fim, que não vê ele em tudo e em todos, esse tal não viu absolutamente nada. Meninos, nós vimos verdades do primeiro capítulo ao último capítulo. Mas Cristo é a essência de todas as coisas. Amém. Aleluia. Ele é quem é o alvo e o centro de todas as coisas. Amém. Tudo que nós procurarmos, é Ele que move tudo. E é uma coisa muito interessante, é que nós vamos olhar para a palavra e a gente não vê o antes de Deus. E Paulo vai nos chamar a atenção, que ele vai falar assim, antes da fundação do mundo, mas o que tinha antes da fundação do mundo? O que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo? Estava o seu filho, porque o seu filho, ele é o núcleo central do universo. Então, gastar tempo estudando feminismo é bom, é muito interessante, porque nós precisamos discernir os tempos que vivemos. Nós precisamos vigiar, mas o nosso tempo não pode ser isso. Nós temos pessoas muito boas que fazem isso. A gente pode ir lá consultar. A Jéssica colocou o Brasil Paralelo. A gente tem outros irmãos e irmãs que fazem isso de
muito boa, mas o nosso tempo que deve ocupar todas as coisas é Cristo. Amém. Eu acho muito bom da gente considerar também, é o Salmos 11, versículo 1 e 2. Ele diz, o 2 e o 3, perdão. Ele diz assim, porque os ímpios armam arco, dispõem flechas na corda, para as ocultas dispararem contra os retos do coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer isso? Amém. Nossa, palavra maravilhosa. O que é o fundamento? O fundamento é base, o fundamento é aquilo que sustenta. E quem é o fundamento? O fundamento é Cristo. Ele pode ser perdido. Porque se ele for perdido, nós vamos entrar nas sutilezas das narrativas, das ideologias. Sim. E vamos estar nas mãos de Satanás. O matrimônio, ele perdeu o lugar na família. Ele perdeu o lugar, a família está disfuncional, e o resultado disso é o quê? É a iniquidade. E como nós podemos fazer com que essa casa seja edificada no fundamento? É manter o olhar em Cristo. Senão, se apegar a métodos, a fórmulas e a modelos, nós vamos aí fazer um monte de coisa que ela falou, que eu acho até legal, eu acho que tem que ser isso mesmo, estudar com as irmãs, tarará. Mas se ele não tiver nisso, isso é falha, é madeira. Porque nada que é construído a partir de Cristo, nada. Amém. Ocupar todas as coisas, só poderemos ser mulheres produtivas, acolhedoras, prestativas, deixar um legado, fazer a diferença, se ele for o cabeça. A Miriam, nesse período, ela esse livro, Eva no Exílio. E eu gostaria de ler só uma coisa muito interessante. Fica à vontade, minha amada. O feminismo, a Jéssica colocou no Brasil Paralelo, e ele vai falar desse proto-feminismo, começou lá antes da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, mas nos anos 50, depois da Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles estavam tranquilos. Então, é os anos 50, pouquinho antes da Simone de Beauvoir. No quadro geral, olhando para a situação na década de 50, o que acontecia? Os Estados Unidos estava em alta, ele crescia grandemente, e as mulheres se tornaram entediadas. Então, elas se arrumavam para esperar o marido. Elas eram aquela família margarina, toda arrumadinha, bonita, e as mulheres ficaram entediadas. Então, para Simone de Beauvoir entrar, foi muito fácil. Sim, verdade. A felicidade dela, carreira. Aí, o que essa autora vai falar, que é muito interessante, que se ao invés do feminismo tivesse havido um grande avivamento, como estaria a sociedade hoje? O problema daquelas mulheres não era a falta de um trabalho lá fora, não era a falta de realização, era a falta de Cristo. Sim, verdade. Essa ideologia, ela entrou tão forte. Simone estava lá, ela estava com a Beth Cristo, estava ela e mais 25 mulheres, e em 4 anos eles levaram mulheres e mulheres para a Quinta Avenida. Por quê? Porque faltava Cristo naquele coração. Faltava um grande avivamento. Se não houver um fogo que queima dentro de nós por amor a Cristo, se nós não houver um desejo intenso por Ele, nós seremos armas nas mãos de Satanás. Com certeza nós seremos tudo isso. Nós precisamos, ver, admirar, conhecer, relacionar, reverenciar, adorar, amar, deleitar no nosso Deus. Amém. Porque marido não vai nos satisfazer, filhos não vão satisfazer, uma família não vai satisfazer, Cristo sim. E Ele no lugar certo, todas essas coisas entram no lugar certo.
Ele precisa ser o fim, o objeto da nossa vida, ele precisa ser o cabeça, o alvo de todas as coisas. Nós precisamos tê-lo como centro de todas as coisas. Senão, seremos arma. A gente vai usar um livro aqui, outro livro aqui, para nos ensinar. É isso. Estamos na mão da psicologia, estamos nas mãos da fábrica de ensinar a mãe a ser mãe, ensinar a mulher a ser mulher, e aí deixamos quem de lado? Aquele que nos conhece na profundidade, que prescruta o coração, que sabe realmente quais são a necessidade do homem. E esse é o livro da Elizabeth Elliot para a filha dela, é muito interessante. Ela termina o livro falando para Valerie o seguinte: se você, Valerie, puder entender a feminilidade sob a ótica de Deus, conhecerá a plenitude da vida. Ouça o chamado de Deus para a mulher, obedeça esse chamado, canalize suas energias para o serviço. Talvez esse serviço consista em dedicar-se ao marido, a servir o mundo por meio de um esposo, de uma família que Deus lhe dá. Talvez você, na providência divina, não permanecerá sozinha. Então, mesmo assim, seja consolada pelo Senhor e glorifique a Ele no lar, na família, em todo lugar, de maneira que você possa servi-lo e conhecê-lo na plenitude. Amados, nós somos chamados para conhecer e ter o Senhor e teremos a eternidade para isso. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, sim, mas não gastar o nosso tempo nisso, sabe? Satanás quer nos distrair, como a historinha do pomo de Atalanta, também está nesse livro. Ela vai citar aqui, que a gente se distrai, querendo aprender mais, como foi a primeira onda, a segunda onda, quem era o proto, estamos na quarta onda, não, quem eram as mulheres que como elas falavam. É muito interessante se você entrar numa guerra e saber quem é seu inimigo, mas nós precisamos muito mais, como diz os irmãos, conhecer uma boa nota de 200, uma nota de 100, saber bem, conhecer bem a verdadeira, e daí fica fácil distinguir a falsa. Então, o conhecimento de Cristo é aquele que vai nortear a nossa vida em tudo. Ele merece o destaque, porque que ideologia vai ser um obstáculo para a vida de Cristo para nós? Que ideologia? A gente viu só uma cosmovisão, que para mim é a mais danosa, o feminismo. Mas dentro das cosmovisões da pós-modernidade, nós temos o relativismo, nós temos o pluralismo, nós temos o liberalismo, nós temos muitas outras cosmovisões que estão atrapalhando. Mas uma visão de quem nós somos, uma visão do valor da nossa salvação, da obra da cruz, e novas capacitações para servir ao Senhor, e uma nova um vislumbre da pessoa e obra de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença para nós. Irmãs, era isso. Se a gente fosse olhar, a gente teria em cada capítulo muito mais para falar. Desculpa, eu tenho só mais um negocinho para falar. Nós combatemos uma ideia. Pode falar. Nós combatemos uma ideia, não pessoas. Devemos amar o comunista, o progressista, as feministas, porque o que faz a diferença é o amor. É o amor. O Van Braun, eu gosto muito de biografia, tem até um site, um Instagram só de biografia, e tem a Sabina e o Richard Van Braun. Eles trabalharam entre o comunismo. E o que o Van Braun falava? Eu odeio o comunismo, mas amo os comunistas. O amor é a unidade, é a prova do amor, que é a marca de Cristo. Cristo é o amor para que nós possamos amar o mundo. Somente com essa marca, a marca do amor, o mundo saberá quem são os cristãos. E, de fato, os cristãos que Cristo enviou pelo Pai ao mundo. Nós somos enviados, depois que nascemos de novo, a ir atrás dessas pessoas que Ele ama tanto. Então, não podemos confundir uma ideologia com pessoas.
Acho que falei muito também. Amém, Cléia, é verdade, viu? E tem uma palavra que passou essa semana eu meditando sobre vários assuntos, né? E eu conversando com uma irmã, e ela falou assim, Miriam, irmã, 40 anos, meu pai queria que eu nascesse homem. E eu nasci mulher, né? E ela falou assim, 40 anos, eu sendo uma mulher que sempre liderei, sempre fui para cima, igual homem, sempre liderou, sempre das coisas organizadas, e tudo é ela, né? Tudo é ela. E eu conversando com ela, escutando ela, eu falei, irmã, mas a irmã quer voltar para o que diz a palavra? A irmã quer a irmã quer e deseja que Deus seja glorificado na sua vida. A irmã quer abrir mão de tudo aquilo que a irmã herdou do passado, como é que diz a palavra, né? Que herdamos dos nossos pais no passado, de fórmulas, outras coisas que nós herdamos dos nossos pais no passado. A irmã quer abrir mão disso tudo. A irmã quer voltar ao plano original de Deus para que o Senhor seja glorificado na sua vida, irmã. Porque a irmã está sofrendo, porque é uma luta constante na sua vida, mas a irmã, no Senhor, deve abrir mão disso tudo, por causa do Senhor e da sua palavra. Se a irmã diz amar o Senhor, se a irmã diz amar a palavra do Senhor, que a irmã é filha de Deus, né? A irmã deve abrir mão disso tudo para voltar o que diz a palavra do Senhor. Aí sim, irmão, o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aí sim o Senhor vai ser exaltado. Aí sim o Senhor vai tomar o lugar dele como é devido a ele ter o lugar dele na igreja, na nossa lar. Então, irmã, a gente vê assim que somos conhecedoras da palavra, que nem a irmã estava falando, podemos ler livros, podemos fazer aqui, mas a gente não volta para conhecer o Senhor. As coisas não vai ficar como estão, pode permanecer, né? Estão. A gente não volta para a palavra, não volta para o Senhor, né? Então, eu acredito que hoje o Senhor está nos trazendo de volta para Ele mesmo, né? Ao princípio, né? Nosso Criador, o nosso Redentor, nosso Salvador, né? Cada um no seu chamado, no seu papel, glorificando a Cristo, amando o Senhor, sendo feliz no seu chamado, no seu papel, todos nós juntos, glorificando o Senhor. Assim é na igreja, né? As irmãs também, né? Os seus líderes, com os irmãos, né? A gente levando esses irmãos, servindo esses irmãos, apoiando esses irmãos a liderar, né? A ser homens de Deus na igreja, a ser irmãos que vão exalar o bom perfume de Cristo. Então, nós temos esse papel, né? De influência. Nós falamos sobre a influência também, o livro está falando sobre mulher de influência, né? Então, o que a Nana falou, o que a Bárbara falou, o que a irmã falou, hoje nós viemos ser mulheres de influência, essas mulheres cheias do Espírito Santo, de Deus, cheias do Senhor, para influenciar outras mulheres a seguir o Senhor, a amar o Senhor, a ser inflamadas, né? Pela palavra do Senhor, a ser inflamada pelo Senhor, né? Para que a terra venha olhar, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, né? Esperança da glória, como diz a palavra, né? Porque o mundo já é no maligno, o mundo está esperando a expectativa dos filhos de Deus, né? Na terra. Então, a igreja, ela precisa, né? Se voltar realmente para o Senhor, né? Amar o Senhor. Mulheres que amam o Senhor, mulheres piedosas, né? Olha, dá vontade de ficar aqui a noite inteira compartilhando, né? Falando, porque o livro tem muita riqueza. Jéssica que já cortou, mãe, 9 horas. Já colocou, mãe, 9 horas, né? Dá vontade da gente estar aqui compartilhando das bênçãos do Senhor que recebemos na leitura do livro, e muitas coisas o Senhor tem falando nos nossos corações, e muitas coisas o Senhor continua falando conosco também, né? E quero dizer para as irmãs que, para mim, é um privilégio maravilhoso estar junto com todas vocês aqui nessa sala, um privilégio de estar com a Cleire, com a Nana, com a Bárbara, ouvindo delas também o Senhor, e todas juntas sendo edificadas, né? E todas juntas colaborando para a edificação do reino do Senhor, da glória do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui, compartilhando o tempo todo. Pena que as horas estão avançando e nós precisamos de terminar a nossa reunião. A Jéssica está lá, mãe, mas que maravilhoso, irmãs queridas, né? Que precioso nós estamos aqui compartilhando as coisas do reino, né?
que o Senhor, né, desperta muitas mulheres. Tem uma frase do livro, está caindo aqui no meu celular, tem uma frase do livro aqui que eu postei já no grupo, e é uma frase que quando eu li esse livro o primeiro livro que nós lemos da mulher cristã, né, da Nancy, e ela falou tem uma frase dela que ela fala muito, e isso mexeu no meu coração, né? O que aconteceria se um remanescente de mulheres estivesse pronta a se arrepender, a obedecer novamente à autoridade da Bíblia e aceitar as prioridades e o propósito de Deus para suas vidas e lares, e a espalhar a beleza e o fascínio da feminilidade, exatamente como Deus a planejou. Então, irmãs queridas, que realmente possamos nós aqui, né, todas nós abraçarmos o plano de Deus para nós, nos alegrarmos, né, amar o Senhor, né, e seguir avante, né, seguir adiante, sabendo que o Senhor está na nossa frente, para a gente não temer a nada, né, não temer a nada. É difícil, às vezes, é difícil criar um filho, é difícil, mas o Senhor está com a gente, né, tudo no Senhor, como a irmã Cléia, torna-se mais fácil, né, tudo com Cristo torna-se mais fácil, mais leve, né, mas sem Ele tudo pesado, mas com Ele tudo mais leve, tudo mais suave, né, com Ele no centro, com Ele conosco, Ele nas nossas vidas, nós amando o Senhor, amando a palavra do Senhor, querendo que o seu reino, né, desejosos que o seu reino seja estabelecido aqui nessa terra através da sua igreja, amada e querida, né, e que possamos ser essas mulheres de influência, né, influenciar outras mulheres a amar o Senhor, a se voltar para o Senhor, né, porque o Senhor já está aí nas portas, né, o Senhor está à porta, o Senhor está falando conosco, Ele está vindo, está voltando, né, que a igreja, nós, desde o Senhor, nos preparemos dia após dia para a volta de Cristo, né, porque o mundo já no maligno, o mundo não conhece o Senhor, rejeita a Deus, mas nós não, nós temos o Senhor, e amamos o nosso Senhor, aquele que nos criou, né, aquele que nos formou, aquele que nos criou, glória a Deus, né. Amém, amadas? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporcionou, por essa comunhão maravilhosa. Ó Senhor, queremos voltar o nosso coração a Ti, porque Amém. Tudo é para o Senhor, por meio do Senhor, e que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias, nos nossos lares, na igreja. Ó, rogamos a Ti. Senhor, queremos realmente considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó, muito obrigada, Senhor. Queremos ganhar mais de Ti. Queremos ser achadas em Ti. Senhor, que essas palavras que aqui desfrutamos, Senhor, elas sejam reais no nosso viver. Não queremos, Senhor, ser meros ouvintes, mas queremos ser operosos praticantes da Tua palavra. Dependemos totalmente de Ti. Abençoe aqui cada irmã, cada família. Senhor, queremos ainda, Senhor, nos aprofundar mais na Tua palavra. Ó, Senhor, gastar o nosso tempo em Ti, derramar a nossa vida em Ti, tocar no Senhor, porque é maravilhoso estar na Tua presença, é maravilhoso contemplar o Senhor, é maravilhoso poder contemplar a Tua face e ouvir a Tua voz. Ó Senhor, queremos estar em Ti, no centro, que o Senhor é o centro de todas as coisas. Livra-nos do mal, livra-nos de nos desviarmos da Tua palavra, que a Sua verdade, Senhor, esteja firmada em nosso ser. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.